Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, atendendo a pedidos, inclusive de nossos clientes. Quero mandar um abraço para a Natália, que sugeriu esse vídeo para nós. Eu vou trazer aqui um conteúdo sobre contabilidade para veterinários, para tirar as dúvidas principais que não só os veterinários têm, mas às vezes até quem está começando a atender esse tipo de cliente aí no escritório contábil. Então, primeira coisa que eu vou solicitar para você é que se inscreva no canal, para que a gente possa trazer mais conteúdos a respeito desse e outros assuntos que a gente pode trazer aqui no canal, ok? Outra coisa importantíssima é você deixar aqui nos comentários sugestões de novos conteúdos, para que a gente possa trabalhar aqui no canal, sempre trazendo conteúdos relevantes para aquilo que você precisa. Ou seja, se você quiser sugerir aqui um segmento, uma atividade, a gente pode produzir um conteúdo para você. Dito isso, vamos para a primeira dúvida que é muito recorrente. Veterinário pode ser MEI? E a resposta é não. Não pode ser MEI. É atividade impeditiva a opção do microempreendedor individual. Hans, eu sou veterinário e eu trabalho de forma autônoma, eu sou registrado CLT numa clínica veterinária, mas eu posso abrir um MEI então em outra atividade? Eu posso abrir um MEI para vender brinquedos, eu posso abrir um MEI para fazer digitação de documentos, eu posso abrir um MEI de restaurante, uma atividade totalmente fora da atividade veterinária? Aí você pode. Aí precisa analisar qual é a atividade que você deseja para verificar se essa atividade que nada tem a ver com veterinária, se ela também não é impeditiva à opção do microempreendedor individual. Fechado? Mas, Hans, eu quero abrir um MEI para atuar como veterinário. Eu preciso atuar como veterinário, eu me formei veterinário, eu posso? Não, você não pode optar por essa atividade como veterinário, tá? Na condição de MEI. Bom, dito isso, então, agora vamos para a próxima etapa. Você pode atuar, então, como pessoa física ou como pessoa jurídica. Existem essas duas possibilidades. No caso da pessoa física, você vai atuar como autônomo, ok? Vai precisar fazer um cadastro aí na sua cidade, na sua prefeitura, e eu já até adianto que é possível, é provável que exista até na sua cidade uma tributação com base ou no seu faturamento ou uma alíquota fixa, ok? Então precisa analisar, não posso dizer com certeza absoluta porque são 5.500 municípios, né? Eu não sei de que lugar você está me ouvindo, mas a depender aí da situação, varia de 2 a 5% a alíquota do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Alguns municípios cobram pela atividade prestada, outros cobram uma alíquota fixa, mesmo se você não prestar atividade nenhuma. Então, tem que fazer essa análise. De toda forma, você vai precisar fazer um cadastro como autônomo. E na atuação como autônomo, existem três situações, né? A do ISS, que é variável, como eu já falei, a contribuição para o INSS de 20%, com base aí no salário que você definir, desde que você respeite o mínimo e o máximo da Previdência, do INSS, e tem o imposto de renda que pode chegar até 27,5%, tá ok? Esses 27,5%, ele pode ser até 27,5% porque vai depender ali do seu faturamento. O mesmo se aplica ao INSS. Você vai recolher 20% com base no seu faturamento, ali no quanto você ganhou naquele mês, só que tem que respeitar o máximo, que é o teto, hoje em dia está em torno de 7.700, alguma coisa nesse gênero, e o mínimo, que é o salário mínimo, não pode ser inferior ao salário mínimo. Tá? Ah, mas Hans, esse mês foi fraco demais, eu não consegui atingir o salário mínimo. Você vai recolher complementar, você vai ter que fazer esse recolhimento complementar, tá? Então, atuar como pessoa física pode ser até assustador, porque a tributação ela é alta. Se você faturar ali 10 mil reais, de imposto de renda você já vai pagar 27,5%,
tirando, claro, tem que fazer os cálculos exatos, mas você vai ter ali, se a gente for arredondar e não considerar ali a parcela dedutível, você vai ter ali R$ 2.700 de imposto de renda para pagar, mais R$ 2.000 de INSS. Então, a conta já não vai fechar, né? Você não vai conseguir sobreviver, meu nobre, meu caro amigo que está aí me ouvindo, minha querida ouvinte que está aí do outro lado. Agora, na pessoa jurídica, a gente tem 30 pontos para abordar, porque é muito mais vantagem. Veja só. Primeiro, PJ é uma pessoa jurídica, é uma empresa. Hans, eu vou ter que abrir empresa? Eu não queria abrir empresa, não queria ter CNPJ, mas é muito mais vantagem, você vai pagar menos imposto. Olha só, de forma legal, né? É importante a gente dizer isso. No caso do CNPJ, você vai ter aqui a abertura da empresa, é o primeiro passo, antes da gente entrar nas questões do Simples Nacional, lucro presumido e lucro isento. Na abertura, você vai poder escolher entre pelo menos 3 modalidades, né? E aí a gente precisa de uma reunião, conversar para ver qual é a melhor no seu caso. Sociedade limitada, ela é aquela sociedade com você e mais alguém. Pode ser uma, duas, três, quatro pessoas nessa sociedade. Pode ser você, veterinário, e uma outra pessoa que não é veterinário. Pode ser um grupo de veterinários que se uniram para abrir uma sociedade. Então, é uma sociedade de várias pessoas, uma sociedade limitada, tem esse nome técnico, é essa sociedade que tem mais de uma pessoa no quadro societário. No caso da sociedade unipessoal, era a antiga Eireli. Talvez, se você já andou pensando nessa possibilidade de abrir empresa, em algum momento você deve ter se deparado com a nomenclatura Eireli, que era antigamente a sigla para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que era a possibilidade de você abrir uma empresa única e exclusivamente com você mesmo. Só que a única desvantagem que tinha é que o capital social tinha que ser em 100 vezes o salário mínimo da época em que você fosse abrir a empresa. Então, se o salário mínimo era R$ 1.000, você tinha que abrir a empresa com capital de R$ 100.000, o que para muitas pessoas era inviável. Hoje, existe a possibilidade de você abrir uma mesma sociedade limitada, só que ela é considerada unipessoal, ou seja, é só você, é unipessoal. Então, tem essa possibilidade. E tem uma outra possibilidade que seria a opção por empresário individual, por essa modalidade, empresário individual. Basicamente, qual é a diferença entre uma e outra, juridicamente falando? Que o empresário, a modalidade da empresa em empresário individual para a sociedade limitada ou unipessoal é que a empresa não se mistura com os bens, né, do sócio não se misturam com os da empresa e os da empresa não se misturam com os do sócio. Basicamente, contabilmente, é o princípio da entidade, onde a pessoa jurídica é a pessoa jurídica, a pessoa física é a pessoa física, independente se elas têm vínculos. Ou seja, o dono da empresa tem vínculo com a pessoa jurídica. São entidades separadas, então são pessoas separadas, o seu patrimônio é separado, não mistura pessoa física com jurídica. Agora, a questão aqui é a seguinte: em alguns casos, se a gente for falar aí judicialmente, um juiz pode determinar a descaracterização da personalidade jurídica. Ou seja, se ali, dependendo do processo que estiver rolando contra você, contra a sua empresa, e eu não quero te assustar, isso só vai acontecer se você fizer coisa errada, isso só vai acontecer se você não seguir as regras. Se for solicitada a descaracterização da personalidade jurídica, aí os seus bens como pessoa física e de todos os sócios que ali estiverem envolvidos, eles poderão ser usados para quitar dívidas da empresa, para sanar aquele imbróglio jurídico, que a gente pode chamar assim, tá ok? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Diferença de sociedade limitada ou sociedade unipessoal para empresário individual. Então, nesse sentido, se porventura você, supondo, tá, você abre uma sociedade limitada com 2 ou mais sócios. Então vamos colocar aqui que você abriu uma sociedade limitada com 2 pessoas. E você decidiu colocar R$ 20.000 de capital, pode ser em dinheiro, bens,
maquinário, etc. E o seu outro sócio decidiu colocar ali um capital de 40 mil reais. Então, vamos estabelecer aqui que cada cota na empresa é R$1. Então, você tem ali 20 mil cotas e o seu sócio 40 mil cotas. Se essa empresa tiver algum problema, se essa empresa tiver dívidas e judicialmente for acionada, a responsabilidade ela é limitada, por isso que tem o nome limitada, à quantidade de cotas que você tem na empresa. Tá ok? Então, contrair uma dívida de 100 mil, você será acionado em 20 mil, desde que você não tenha parte realmente nessa como que eu posso dizer, nessa dívida, né? Nessa contração dessa dívida. Então, juridicamente, um advogado poderia explicar melhor essa situação para você, tá? Mas é só para você ter uma ideia e uma noção. Na sociedade unipessoal, é você e você mesmo, né? Então, você decidiu ali abrir uma empresa com um capital social de 10 mil reais. Você contraiu dívidas nessa empresa, você não pagou? Juridicamente, você pode responder com o seu patrimônio limitado ao valor que você colocou na empresa, tá? E no caso do empresário individual, não. Mistura tudo e não tem essa diferenciação. Muito bem, Hans, decidi. Obrigado pelas dicas, obrigado aí, me elucidou. Agora eu decidi abrir a empresa. Abriu, passou o primeiro passo, que era abrir. Agora nós vamos decidir qual é o enquadramento tributário dessa empresa. Qual é o enquadramento tributário dessa empresa? Basicamente, é importante você entender que existem pelo menos 4, né? Vamos colocar assim, hoje. O MEI, que é aquele que você não pode. O Simples Nacional. Lucro presumido. Lucro real. E, em algumas situações, entra aí até o lucro arbitrado, tá? Que é uma outra forma aí de apuração do imposto de renda da empresa e tudo. Mas, geralmente, os veterinários, as clínicas veterinárias, elas estão entre o Simples Nacional e o lucro presumido. Vou te mostrar aqui a diferença entre os dois. No Simples Nacional, que é a grande maioria das empresas no Brasil, você vai ter essa situação aqui. A atividade veterinária, ela está no anexo 5, que começa a tributação em 15,5%. Tá? 15,5%. Dependendo ali da movimentação, dependendo do faturamento e dependendo da folha de pagamento, dependendo do prolabore que é colocado para os sócios, dependendo se essa empresa já vai começar com funcionários, já vai ter uma contratação, dependendo do resultado entre faturamento e a proporção ali de folha de pagamento, ou seja, o resultado, aliás, o custo dessa folha de pagamento, vai impactar se a empresa vai ficar no anexo 5 ou será tributada no anexo 3. O que são esses anexos, Hans? Não estou entendendo nada. O Simples Nacional ele trabalha com faixas e trabalha com anexos, que são tabelas ali anexadas à lei complementar que estabelece as regras do Simples Nacional, colocando a tributação, dependendo da atividade da empresa, vai adequar ali a tributação nesses anexos. Então, por exemplo, uma indústria, comércio, anexo 1, serviços em geral, digitação, serviço contábil, serviços gráficos, dependendo do serviço gráfico, né, design gráfico, anexo 3. Se for atividades, geralmente atividades de profissionais liberais, né, atividades de conhecimento técnico, geralmente são colocadas no anexo 5. Então, essa faixa de tributação, ela vai ser definida com base na atividade que a empresa exerce. No caso da atividade veterinária, foi estabelecido em lei que é anexo 5 ou anexo 3. Para se enquadrar no anexo 3, vai depender do fator R, que é justamente a relação entre faturamento e folha de pagamento, tá? Então, quando a gente fala folha de pagamento, não necessariamente você precisa ter funcionários. É o custo que você tem ali com o seu prolabore, é o custo que você tem ali com a sua folha de pagamento, se for o caso, incluindo funcionários aí, tá ok? E também a parte que você paga lá no Simples Nacional,
no DAS, a parte que é destinada ao INSS também entra no cálculo do fator R, tá? Então, essa tributação pode cair para 6%. Então, observe a vantagem, tá? Então, vamos trabalhar aqui com 6%. De INSS, contribuição previdenciária, você vai ter no Prolabore 11%. E de imposto de renda vai variar, vai depender do valor do Prolabore. Pode chegar até 27,5%. Existe aí uma faixa de isenção, né, um desconto simplificado ali para quem ganha até 2.600. Mas a real é que para que o fator R tenha efeito, é necessário que a razão entre a folha de pagamento e o faturamento chegue a 28%. Tá? Então, vamos para um exemplo prático aqui. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Se a gente tiver aqui um faturamento de R$10.000 e você dividir, aliás, se você pegar aqui a sua folha de Prolabore, 3.000, e dividir pelo seu faturamento, que é 10.000, então a gente pega aqui, ó, 3.000, divide por 10.000, a gente chegou nesse coeficiente, 0,3. Vezes 100, só para facilitar, ficou 30. 30 o quê? 30%. Então, a razão entre a minha folha e o meu faturamento é de 30%. Então, eu posso optar pelo fator R. Eu estou dentro da faixa do fator R. Então, eu vou ser tributado em 6%. Esse 6% vai gerar para você uma guia no Simples Nacional de R$600. Tá ok? Então, você vai pagar R$600 de imposto. E sobre o Prolabore, ou sobre a sua folha de pagamento, nesse caso, nesse exemplo de 3.000, o imposto vai ficar ali entre R$27 e R$41, tá? R$41,85, que é o imposto de renda. Isso vai depender da opção, se é desconto simplificado ou deduções legais. E vai ter ali um desconto de R$330 de INSS. Então, o sócio que estiver retirando ali um Prolabore de 3.000, ele vai receber, como se fosse um funcionário, R$3.000 menos o desconto dos 330, ele vai receber ali líquido 2.600 nessa faixa, porque vai descontar também o IR. O IR é repassado para a Receita Federal. No caso do INSS, contribui para a Previdência. Então, lá na frente, quando você pensar em se aposentar, esse tempo contou como contribuição para o INSS, para a Previdência. E o imposto de renda, dependendo da sua declaração de imposto de renda, ela vai poder ser restituída. Esse valor poderá ser restituído, tá? Então, é isso. Então, na prática, você vai ter o quê? R$10.000 de faturamento, menos R$371,85, que vai ser repassado uma parte para a Receita Federal e outra parte para a Previdência, menos R$600, que gerará aí um rendimento líquido de R$ 9.028,15. Isso se não considerarmos contabilmente despesas com água, energia, aluguel de espaço, não considerar aí despesa com propaganda, despesa com brindes, sei lá, qualquer coisa que você agregue aí na sua atividade veterinária. Tá ok? Limpeza do espaço é um custo, né, para você manter o ambiente. Então tem várias despesas, vários custos envolvidos que a gente precisa analisar contabilmente. Mas digamos que você vai trabalhar única e exclusivamente dessa forma. Você vai lá numa clínica, presta o serviço lá, esporádico, né, não tem vínculo empregatício, e você teve ali um faturamento de 10.000. Dentro da sua empresa você está recolhendo em torno de R$1.000. Vamos arredondar aqui, em torno de R$1.000 você está tendo ali de custos com impostos e contribuições. Aí você volta lá no exemplo da pessoa física, que só de imposto de renda você teria que pagar ali em torno de R$2.700, ou, considerando ali o desconto, você poderia arredondar isso para uns R$2.000. Então, observa, você já está vendo aqui uma economia de pelo menos R$1.000, tá? Esse acompanhamento, ele precisa ser feito mensalmente. Por quê? Porque vai depender do seu faturamento.
Tá? Então, conforme o seu faturamento vai aumentando, a razão entre folha e faturamento precisa estar dentro ali do fator R, que é de 28% ou mais, tá? Então, se você tiver ali um fator R de 28% ou mais, você entra no fator R e pode pagar 6% de imposto. Hans, o meu fator R esse mês ficou 20%. Aí você vai ser tributado no anexo 5, tá? Você vai ser tributado no anexo 5, 15,5%. E aí precisa adequar para, nos próximos meses, você melhorar ali o seu prolabore, ou, se for o caso, contratar um funcionário. Aí vai depender, vai precisar de um estudo, um planejamento tributário para poder ver qual é a melhor situação. Hans, e o lucro presumido? Como é que fica essa situação aí no lucro presumido? Resumidamente, o lucro presumido ele tem uma carga tributária de 13,33% a 16,33%. Ok? Essa carga aqui vai depender da alíquota do ISS em que você está inserido no seu município. Então, depende do seu município. Pode chegar a 5%, pode chegar a 2%. Mas, regra geral, ali de federal, de tributação federal, você vai partir de 11,33%. Vai pagar isso separadamente, guia do IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS, e ISS que é pago para a prefeitura, tá? Então vai variar de 2% a 5%. No caso da parte de prolabore, previdência ou folha de pagamento, você vai ter ali os mesmos descontos em folha de 11%, mas vai ter um adicional de 20% sobre o valor bruto da folha. Então, se você tiver ali 3 mil de prolabore, você vai pagar 20% a mais de patronal, tá? Então, só vai compensar chegar aqui no lucro presumido se você tiver num faturamento muito elevado. Por quê? Aqui no anexo 3, ele começa em 6%, mas chega um momento que ultrapassa os 16,33%. Tá? Então, aí não compensa você... aliás, já chega até ultrapassar 13,33%. Então já não compensa mais você ficar no Simples Nacional. É necessário fazer o desenquadramento e ir para o lucro presumido. Inclusive, até esqueci de mencionar aqui, no caso da abertura, além de você ter os custos da abertura, honorário contábil para fazer a abertura, se você assim desejar, fazer com um escritório contábil, que é necessário, é recomendado, você vai precisar também fazer a sua inscrição no Conselho Regional. Tá? Então vai ter ali uma taxinha do Conselho Regional. Como pessoa física, você já vai ter essa taxa, um profissional. E como pessoa jurídica, você também vai ter que inscrever a empresa lá. Tá? Contabilmente, a gente faz tudo isso para você. A gente dá toda essa assessoria. E qual é a vantagem, então, em ter empresa também? Tudo que tiver de diferente ali, tirando seus custos, tirando as suas despesas, tudo que sobrar, você pode fazer uma retirada de lucro. E esse lucro é isento. Você não vai pagar nem R$1 a mais, nem R$1 a menos nessa retirada de lucro. Tá? Então, digamos que você tem ali um prolabore de 3 mil, você tem ali despesas, aluguel, despesas com água, luz, energia, internet, tudo. E aí você teve uma receita de 20 mil, você teve ali as suas despesas que estão dentro ali da casa dos 15 mil, já contando aqui impostos, contribuições, prolabore e tudo. A gente contabilmente chegou no resultado. Esse resultado ele mostrou, evidenciou que a empresa teve R$5.000 de lucro, que está ali à disposição da empresa para ser distribuído. Hans, eu posso distribuir esse lucro? Eu posso transferir esse dinheiro para minha conta? Pode. Você pode transferir esse dinheiro para sua conta como lucro distribuído. E aí lá no seu imposto de renda, aqui eu estou falando para os veterinários que estão com dúvidas, você lá no seu imposto de renda você vai lançar isso lá em rendimentos isentos, isso vai estar como lucro. E aí você não vai ter uma tributação a mais em cima desse valor, tá? Regra geral, a princípio, neste momento em que estamos tratando deste vídeo, não há tributação para lucros e dividendos. Existe aí no governo atual
pensamento, vamos colocar assim, o pensamento em tributar lucros e dividendos, mas por enquanto ainda não é o caso. Mas para chegar no lucro, é uma necessidade você ter contabilidade regular. Eu diria até que é uma obrigatoriedade você ter contabilidade regular. Porque, primeiro, está no Código Civil. Segundo, contabilidade é prerrogativa do contador. Então, para você dizer que a sua empresa tem lucro, você precisa ter um documento que evidencie esse lucro. Tá? Então, esse documento é a contabilidade que vai elaborar ali através de demonstração do resultado do exercício, balancete e tudo mais, tá? Então tem o balanço, o balancete e tudo mais. Depois isso vai ser registrado lá na ECD, Escrituração Contábil Digital, é assinado digitalmente. Isso vai te dar até mais credibilidade no banco, tá? Então é necessário que você tenha uma conta bancária, é necessário que você separe as despesas pessoa física da pessoa jurídica. Por isso que a gente fala para estabelecer um prolabore, é o seu salário ali pela atividade que você presta na empresa ou com a empresa. Então, olha, eu vou tirar um prolabore de 3 mil, é o suficiente para eu ter aqui as minhas contas em dia. E o que tiver de adicional no final do mês, eu tiro como lucro, tá? No mês seguinte, porque precisa evidenciar o lucro para poder fazer a distribuição. Então, separar as despesas da pessoa física da pessoa jurídica é um princípio da entidade. E é importante você contar com o apoio de uma contabilidade. Então, a gente está aqui à sua disposição para você entrar em contato, tirar qualquer dúvida que você tenha a respeito desse vídeo. E se você precisar, fale conosco, o link está aqui na descrição, tá ok? Outra coisa que eu também vou convidar você é deixar aqui na descrição, nos comentários, novos temas. Qual é a atividade que você gostaria de uma análise como essa? Para que a gente possa trazer um vídeo profundo aqui na Contábil Play. Um grande abraço e até o próximo vídeo.